Salve, salve galera do meu canal! Chegou o momento de ficar por dentro da matemática. O tema da aula de hoje é posições relativas e perpendicularismo. Vamos entender todos os tipos no nosso por dentro do assunto. E também aquelas pegadinhas que caem nos principais vestibulares. Está na nossa sessão mais tradicional, é o Aprofundando o Conhecimento. Então se prepara, se organiza, porque está entrando no ar o Sou Mais Matemática. Roda a vinheta. Bom, como o nosso tema da aula é posições relativas, a gente vai analisar as seguintes situações. Posições entre retas, posição entre reta e plano e também posições relativas entre planos. Então, tem aqui situações que a gente vai trabalhar durante a nossa teleaula. Só para ilustrar, o exemplo de retas, são segmentos aqui que são limitados. Também podemos analisar posição entre, considerando esse caderno um plano, e a régua, uma reta também, então a posição que eu posso estabelecer entre reta e plano. E também, quais são as posições relativas que eu posso estabelecer entre dois planos. Você vai ver todas as possibilidades aqui no nosso por dentro do assunto. E também vamos abordar a ideia de perpendicularismo, vamos entender o que significa esse tema, as características e as principais observações. Então, vamos começar. Para começar, eu vou destacar sobre a posição relativa. Então, vamos dar início à posição relativa entre retas. Ela se divide nas seguintes categorias. Elas podem ser paralelas ou elas podem ser concorrentes. Se elas forem paralelas, tem duas subdivisões. Elas podem ser paralelas distintas ou paralelas coincidentes. Para mostrar para vocês, eu tenho um exemplo aqui, duas réguas, É uma representação de dois segmentos de reta, porque tem começo e tem fim. Lembrando que reta é infinito, é só uma simulação. Então, para essas retas aqui, essas réguas, serem consideradas paralelas e distintas, primeiro, eu visualizo cada uma separadamente, Tanto a transparente, a mais transparentezinha, como a azul. Para ser paralela, lembra que a reta é infinita? Então, se eu prolongar as duas, elas não vão se tocar. Então, elas são paralelas por causa disso, que elas não se tocam. Não tem nenhum ponto de intersecção e ela é distinta porque eu visualizo cada uma separadamente. Para entrar na categoria de baixo, para ela ser coincidente, paralela coincidente, eu só visualizo uma única reta. Então, é como se fosse uma sobreposta à outra. Então, aqui eu estou visualizando apenas uma única reta, ok? Aí qual é a diferença agora? Como eu visualizo só uma, ela tem todos os pontos em comum. Lembra que reta é formada por infinitos pontos. Então ela tem todos os pontos em comum. Diferente da concorrente que eu vou mostrar agora, que ela só tem apenas um único ponto de intersecção. Nas paralelas coincidentes, como uma está sobreposta à outra, então todos os pontos de uma pertencem ao ponto da outra. Então você visualiza praticamente uma, Aqui só está para ilustrar aqui as setinhas, mas é para dar a ideia que tem duas aí. Mas é uma sobreposta à outra. Então, se tem todos os pontos em comum, paralelas coincidentes. Se não tem nenhum ponto em comum, são paralelas distintas. Agora, no segundo caso que eu vou mostrar para vocês, é quando elas se tocam. E quando elas se tocam, também se divide em duas categorias. Veja só. Quando elas se tocarem, elas vão se tocar em um único ponto. Diferente da coincidência que tem vários pontos, na concorrente só toca em um ponto. Mas ela pode formar quatro ângulos iguais ou ela pode formar pares de ângulos congruentes. Ou seja, esse menorzinho é o PV desse de baixo. São iguais. Esse maior é igual a esse que também são ângulos opostos pelo vértice. Só que aqui esse menorzinho ele tem a abertura menor que 90 graus, então é ângulo agudo, então é dois ângulos agudos. E essa outra abertura ela é maior que 90, mas ela é menor que meia volta. Então ela é chamada de abertura obtusa. Então são dois ângulos obtusos e dois ângulos agudos. Se tocarem um ponto e não formarem quatro ângulos iguais, elas são chamadas de
concorrentes oblíquas, que é essa imagem aqui de baixo. Dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos. Se elas se cruzarem e determinar 4 ângulos iguais, que aí como uma volta completa corresponde a 360 graus, se eu dividir por 4 partes, cada parte corresponde a 90. Então vai determinar 4 ângulos retos aqui. Se ela se cruzar determinando 4 ângulos retos, aí ela é concorrente, chamada de concorrente perpendicular. Então são esses 4 casos. Não se tocam, né? Não se tem toca, são paralelas distintas. Se tem todos os pontos em comum, paralelas coincidentes. Se só tem um ponto em comum e 4 ângulos iguais, concorrente perpendicular. E só tem um ponto em comum, mas determina ângulos diferentes, então elas são concorrentes oblíquas. E aí aqui eu tenho as retas reversas. Reta reversa, veja só, tanto o caso das paralelas como das concorrentes estão no mesmo plano. Eu posso colocar duas retas concorrentes no mesmo plano, sempre tem um plano que passa por elas, que é o monitor. Se eu colocar paralelas coincidentes, também tem um plano que contém elas. E se for paralelas distintas, também sempre tem um plano que passa pelas duas. Agora, o que são retas reversas? Retas reversas está aqui, ó. Duas retas RS são chamadas de reversas ou não coplanares quando não existe o mesmo plano que as contenha. É simples. Se eu pegar aqui, ó, tem um plano que passa por essas duas. Se eu fizer isso aqui, também tem um plano que passa pelas duas. Quando eu faço isso, já não tem um plano que passa pelas duas. Por exemplo, vamos supor que essa que está azul aqui está no plano do monitor. Essa outra está fora, é em outro plano aqui, entendeu? Quando eu faço isso, aí sim eu consigo jogar as duas para o mesmo plano. Mas assim, a azul fica no plano e essa aqui não. Se eu fizer isso aqui, elas são concorrentes. Então, para ser reversas, tem que estar em planos diferentes. Aí, para ilustrar mais, ficar mais fácil para vocês, tem essa imagem aqui, ó. Aqui é a representação do cubo, né? Veja, o segmento AB, que é esse daqui, ele é concorrente a esse, que é o DB, por exemplo. Ele é paralelo a esse de cima, que é o CD. Agora, já CG com o AB estão em planos diferentes, porque o AB está nessa face da frente. E o CG está na face de cima. Então, são planos, são faces diferentes, são planos diferentes. Então, essa daqui e elas não se tocam, né? Nem são paralelas, nem se tocam. Então, nesse caso, elas são chamadas de reversas. Quando não tem um plano que as contém totalmente, né? Porque essa daqui está furando o plano da frente. Não está totalmente a reta dentro. Então, se não tem um plano que as contém, elas são chamadas de retas reversas. E aí, resumindo para elas, ó, não existe um mesmo plano que contém as retas RS. E também as retas RS não têm nenhum ponto em comum, ou seja, a intersecção entre elas é o vazio. Né? Tem um caso da concorrente, ela vai ter um ponto de intersecção, né? As paralelas coincidentes também têm vários pontos em comum, então, nesse caso aqui, além da intersecção ser vazia, não tem um plano que as contém. Tá certo? Lembra que a paralela distinta, a intersecção é vazia, mas tem um plano que as contém. Então, é essa a diferença. Para ser reversa, ela tem que ter essas duas características aí. E aí, para resumir essa situação aqui das posições entre retas, eu tenho esse esquemazinho aqui. Olha só. Dado duas retas no espaço, elas são distintas, tá certo? Vamos ver aqui no esquema, ó. Distintas, então a AD é distinta de BC, que é distinta de GH. Eu visualizo as três tranquilamente. Eu também teria essas outras que estão aqui, né? Todas são distintas. Se elas não forem distintas, elas serão coincidentes, ou seja, são paralelas iguais. Uma sobreposta à outra. Então, AB com AB mesmo. Tá vendo que tem uma setinha aqui menorzinho? Fazer aqui uma está sobre a outra. Então, são paralelas coincidentes. É como o esquema da régua que eu fiz. Mas se elas forem distintas, as duas retas, aí elas também se dividem. Elas podem ser distintas coplanares, ou seja, como está aqui, ó, a reta verde, né? AB, ela está no mesmo plano azul, esse plano azul, que é o AD, que também é o CD, BC e assim vai. Então, se as retas estão no mesmo plano e elas forem distintas, elas podem ser coplanares. Ou também, se elas não forem no mesmo plano, elas estão em planos diferentes. Elas são chamadas de distintas, mas elas são reversas. E aí é no caso de GH com
BF. Então, BF é esse plano da frente e o GH é esse plano do lado. Então, são planos diferentes, não tem intersecção, né? Não tem nada em comum, então é reversa. Mas também as coplanares também podem se dividir em paralelas, né? Lembrando, toda reta paralela já é coplanar, tem um plano que passa por elas, que são essas duas. Se elas não forem paralelas, elas serão, sendo coplanar, lógico, né? Se elas não forem paralelas, serão concorrentes. Também retas concorrentes têm um plano que passa por ela, né? Duas retas, e elas têm um ponto de intersecção, que seria esse ponto D aqui, que é o ponto comum, tá bom? Então, fique atento a esses detalhes de posição entre duas retas. E agora vamos dar continuidade vendo mais casos de posições relativas entre reta e plano e depois entre dois planos. Roda a vinheta. Agora vamos ver as posições entre reta e plano. Veja só o que eu destaquei para vocês. Dados uma reta e um plano no espaço, a reta é perpendicular ao plano. Então, ó, aqui na representação do paralelepípedo, eu tenho essa reta GH aqui embaixo, tá certo? Ela é paralela ao plano de cima. Então, é um exemplo. Eu posso usar aqui a régua, novamente, para mostrar. Eu tenho essa pasta, que seria a representação de um plano, e eu tenho a régua, que seria a representação da régua. Então, a régua pode ser paralela à pasta, tá bom? Se elas não se tocam. Porque lembra que plano é infinito e reta é infinito também, né? Então, se eu prolongar tanto o plano como a reta, elas não vão se tocar. Então, elas são paralelas. Essa é uma das posições que eu poderia destacar. A outra, a reta está contida no plano. Então, eu tenho a face de cima do paralelepípedo e a reta dele está sobre essa face. É como se eu pegasse agora a régua e colocasse na pasta. Pronto, está aqui, ó. Então, a reta está contida no plano. É essa a segunda posição. E a outra, que eu vou destacar, é a reta intersecta o plano. Como assim intersecta? Ela fura o plano. Então, ó, eu tenho aqui a reta CG, ela está furando esse plano da face. Então, é como se eu pegasse a régua e passasse pela pasta. Então, ela está intersectando o plano. Então, são essas posições. Ela é paralela, a reta está contida ou a reta está passando pelo plano. São as três posições relativas que eu tenho de reta com plano, tá bom? É bem facilzinho aí. Vai ter um ponto em comum. E agora, vamos ver as posições entre planos. Então, eu vou pegar aqui como exemplo as duas pastas. Quais são as posições que eu posso fazer com dois planos? Pode ter planos paralelos? Pode. Pode ter planos que se cortam? Pode. Então, vamos analisar todos os casos? Ó, no primeiro eu tenho planos distintos. Até está com cores diferentes. Ó. É um paralelepípedo também. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui para vocês entenderem. Ó. Eu tenho aqui um paralelepípedo e eu posso destacar planos diferentes. Então, são planos distintos. Vamos ver aqui. Ó. Pronto, tá vendo o plano? Aí eu destaquei. Tem essa daqui da lateral, verde, esse plano. Tem o azul, que é a face de cima. Tem esse laranja aqui, que é a face de baixo. Então, eu consigo visualizar separadamente os planos. Eu tenho essa pasta verde, essa pasta amarela. São planos distintos, tá bom? Se tem planos distintos, que eu vejo separadamente, lembra que tinha retas distintas e tem retas coincidentes? Então, quer dizer que pode haver também planos, no caso, coincidentes. Eu pegar essa pasta e sobrepor a amarela. Então, são planos, né, iguais. Um está sobreposto ao outro, tem coincidente, né? Um está coincidindo com o outro plano. Então, tem todos os pontos em comum. Plano também é formado por pontos, né? Infinitos pontos, né? Retas, tanto faz. E aí eu tenho aqui, ó, na figura, o plano azul. Lembra que o plano é infinito, é só para ilustrar mesmo, viu, gente? Todos seriam infinitos aqui. Então eu tenho um plano azul e tenho um plano alaranjado aqui, amarelo. E aí, ó, um está sobreposto ao outro. É a mesma face do objeto, tá bom? É a mesma face do plano. Um plano está sobreposto ao outro. Então são chamados de paralelos iguais. É o mesmo caso das retas, né? Só que se eles forem distintos, aí eles têm subdivisões. Então presta atenção. Se forem planos distintos, podem ser planos paralelos. Como assim planos paralelos? Que não se tocam. Então, nesse caso, se eu prolongar aqui as pastas, né, elas não vão se tocar.
se elas não se tocam, se elas não fizerem isso aqui, né? Se elas não se tocar, então elas são paralelas. Tá bom? E se não forem paralelas, elas podem ser o quê? Secantes ou concorrentes. É o mesmo caso das retas. Eu posso ter retas paralelas e posso ter uma reta que se toca na outra, que é a concorrente. Aí no caso dos planos, você tanto pode chamar de planos concorrentes, como também pode chamar de planos secantes. Então, preste atenção nessa segunda palavrinha aí, porque para você pensar que é alguma coisa errada. Não. Pode ser chamado de tanto de concorrente como de secante. Agora tem uma diferença. Quando eu tinha retas concorrentes, elas determinavam um ponto, né? Tinha um ponto em comum. No caso de um plano, agora eu vou pegar aqui até um caderno para mostrar. Ó, no caso de um plano ser concorrente a outro, não vai formar um ponto, gente. Então, ó, só para ilustrar aqui, um jeito mais prático de mostrar para vocês, é usando um caderno. Então, deixa eu pegar aqui. Ó. No caso do caderno, vamos considerar essa folha aqui um plano e essa outra folha outro plano. Elas estão se tocando. Quando elas se tocam, não determina um único ponto. Determina uma linha, que é essa linha aqui, ó, do caderno. Então, ela forma uma reta. Quando duas retas se tocam, determina um plano. Quando dois planos se tocam, determina uma reta. Então, bota essa OBS aí para não esquecer. Forma uma reta. Deixa eu mostrar aqui no slide para vocês verem. Ó, eu tenho, cadê? Aqui, o plano verde, que é esse de lado aqui, né? E tem o da base do paralelepípedo. Elas estão se tocando. Até com a palma da mão você faz. Quando elas se tocarem, vai formar essa linha aqui, ó. Tá vendo? É a reta comum a esse plano. Eu poderia destacar outra, né? Eu posso pegar essa face da frente com a de cima. Então, forma essa linha de cruzamento aqui, BC. Então, planos se cruzando determinam uma reta. Fique esperto aí com essas OBS, viu? É muita OBS para você ficar atento. E vamos agora, deixa eu mostrar para vocês, o que determina um plano. Isso é fundamental, viu? Cai muito em questão de vestibular, tanto no Enem como em outros tipos de concursos aí, essa questão de determinação de plano. São situações importantes e vocês vão entender agora quais são elas. A primeira, 3 pontos não colineares. Lembra que colinear estão alinhados, né? Tem uma reta que passa pelos 3 pontos. Se os 3 pontos não estiverem alinhados, aí sim eu tenho um plano que passa por eles. Então deixa eu mostrar aqui, ó, o segundo caso, eu vou mostrar a imagem no final, certo? Além de 3 pontos não colineares, eu tenho uma reta e um ponto fora dela. Cuidado, gente, porque se ele falar assim, determinação de um plano, um ponto e uma reta, só isso. Um ponto e uma reta determina um plano? Falso. Cuidado, viu? Você tem que analisar toda a possibilidade daquele contexto ali. Testar tudo. Se ele não for bem específico lá no enunciado, você pode jogar como falso. Tranquilamente. Aqui tá certo. Por que tá certo? Porque ele fala uma reta e um ponto fora dela. Eu vou mostrar na imagem também. No terceiro caso, 2 retas concorrentes também determinam. E no quarto caso, 2 retas paralelas. Vamos ver aqui as imagens. Ó. Veja só. Na primeira ele falou que 3 pontos não colineares. Então tá aqui. 3 pontos não alinhados. O plano, vamos dizer que essa parte branca aqui, né? Seria ele. Ou o próprio monitor da TV, né? Está passando pelos 3 pontos, então já posso julgar aí certinho que determina um ponto. Um plano, quer dizer. Agora, se ele tiver 3 pontos alinhados, aí passa vários planos. Não vai determinar um, não. Determina mais de um. Então, para determinar um único plano, tem que ser pontos não colineares. No segundo caso, que é o mais importante, que derruba muita gente, é isso. Uma reta e um ponto fora dela. Se eu colocar, esquece essa reta azul. Se eu colocar um ponto na própria reta, então quantos planos vai passar por essa reta? Vários. Não vai passar, não vai determinar um único plano. Então, para determinar, tem que ser a reta e um ponto fora dela. Se ele não falar isso aqui, ó, essa palavrinha, aí você já pode julgar como falso, tá certo? Preste atenção. Então tem que ser fora. Aí, ó, esse plano daqui também. Reta concorrente, como eu já falei, automaticamente se falar que é concorrente, já é coplanar. E se falar que são paralelas, também já são coplanares. Ou seja, vai determinar um plano. Tá bom? Então são esses 4 casos aqui. Agora, reversa não. Lembra que reversa são planos diferentes?
tem que ser paralelas ou concorrentes, ou um ponto fora da reta, ou 3 pontos não colineares. Beleza? Fique esperto aí. Vamos ver agora a próxima situação. É um exemplo. Veja só como é esse exemplo. Verifique se a afirmação é verdadeira ou falsa. Vamos agora fazer julgamento. Esse assunto cai muito de questão de julgar se é verdadeiro ou falso, analisar proposições. Então, fique esperto, viu? Sejam alfa e beta dois planos distintos. Lembra? É o caso das duas pastas aqui que eu tenho. Distintos, eu visualizo separadamente cada uma. Ele fala, sejam alfa e beta dois planos distintos e paralelos. Opa, destaca aí. Distintos e paralelos entre si. Se a intersecção do plano gama, né, com alfa e beta são as retas R e S, respectivamente, então R e S são paralelas entre si. Eu trouxe uma imagem aqui para ilustrar bem o que ele está querendo dizer. Olha só. Ele falou, sejam alfa e beta dois planos distintos. Então está aqui, ó, o plano alfa, que seria essas duas pastas aqui, eles são distintos e paralelos, tá certo? Aí ele fala, se alfa e beta são dois planos distintos e paralelos entre si, se a intersecção do plano gama, aí vai estar outro plano passando por essas duas retas paralelas. Então tem aqui as duas pastas, certo? Não vou conseguir fazer aqui, mas aí vai ter um terceiro plano passando por essas duas pastas paralelas. Então vai fazer isso aqui, tá certo? Porque a imagem está melhor do que eu vou mostrar aqui. Aí, ó, se a intersecção do plano gama, que é esse outro, com alfa e beta são retas RS, lembra que quando um plano corta o outro, determina uma reta, não é isso? Pronto. Aí ele fala, se a intersecção do plano gama com alfa e beta são as retas R e S, lembrando que os dois planos já são paralelos, respectivamente entre si, então R e S são paralelos entre si. Isso é verdadeiro, tá certo? Veja só. Como assim, professor? O plano é paralelo ao outro, tá certo? Se o plano é paralelo ao outro, quando esse outro plano cortar aqui, essa reta de intersecção R será paralela à reta S. De boas. Porque se os planos já são paralelos, as retas lá também serão paralelas. Peraí, professor, não pode ser reversas? Não vai ser reversa, gente, porque a posição do plano aqui é única. Então, essa reta aqui ela vai estar na mesma posição da reta de baixo. Então, elas estão sobre o mesmo plano. Se elas estão sobre o mesmo plano, automaticamente elas já são paralelas, tá bom? Agora, se ficasse, por exemplo, assim, ó, aí seriam retas reversas. Estão em planos diferentes, né? Não são paralelas sem sendo concorrentes. Agora, como o corte vai ficar desse jeito, ó, então elas são automaticamente paralelas. Então, para esse exemplo aqui, ela é verdadeira, tá bom? Então, fique esperto sobre esses casos. É análise mesmo, gente. Não tem cálculo, é só analisar para julgar verdadeiro ou falso, tá bom? E agora vamos entrar na parte das retas perpendiculares. Vamos entender o que é isso? Já viu um pouquinho, né? Falando das retas concorrentes perpendiculares, é quando determinam ângulos de 90 graus. Então, vamos lá. Duas retas RS são perpendiculares quando são concorrentes, elas têm que se tocar, tá bom? Se tocou, já é concorrente. E aí lembra que tem dois casos de concorrência, oblíqua ou perpendicular. No nosso caso aqui, para destacar, o perpendicular, quando forma os ângulos retos, 4 ângulos iguais, tá certo? Aí eu tenho aqui, ó, a ilustração, então R cruzando com S, e esse símbolozinho aqui desse T maiúsculo de cabeça para baixo, é a representação do perpendicularismo. Então, R é perpendicular a S. Simplesmente isso. Você não precisa escrever esse texto todo, não. É só colocar R, o Tzinho maiúsculo, que é para baixo, já implica dizer que ele é perpendicular à reta que você está destacando. Então, só isso. Facinho, né? Tranquilo. Lembrar que ela é concorrente, viu? Não se esqueçam disso. Falamos das concorrentes. Espera aí, professor. Você está vindo aí com mais uma informação. Se ela é concorrente, quer dizer, se ela é perpendicular, olha só o que eu vou falar agora. Se ela é perpendicular, automaticamente ela tem que ser concorrente. Confere? Confere. Eu pergunto e eu respondo. Ó, se ela é perpendicular, então automaticamente ela já tem que ser concorrente, ela tem que se tocar.
E aí ela vai determinar 4 ângulos de 90 graus. Se ela for se tocar, mas não formar ângulo de 90 graus, ela é oblíqua. Tá bom, beleza. Mas vamos focar nas perpendiculares. 4 ângulos iguais. Se tocam, não é isso? Professor, e se da posição que está aqui, que eu já sei que aqui é perpendicular, mas se eu afastar a reta de trás, mantendo a mesma angulação, olha o que eu estou fazendo, mantendo a mesma, eu não estou mudando a inclinação, gente, eu estou mandando a mesma coisa, ela é perpendicular aqui, certo? Eu vou somente afastar, ou seja, elas não mais são concorrentes, elas não se tocam, mas eu visualizo, ó, como se estivessem juntas, eu visualizo 4 ângulos retos, né, iguais, né, de mesma medida. Elas não são mais perpendiculares, porque para ser perpendicular tem que ser concorrente. Aqui na imagem o senhor não está tocando nelas não, mas eu vejo como se fossem juntas 4 ângulos iguais. Aí como é o nome de agora? Retas ortogonais. Ah, muito bem, professor. Peraí, professor, peraí. Elas não se tocam, certo, professor? Elas não têm um plano que passa por elas, né, porque ó, são planos diferentes, né, assim? Porque para ser coplanares, ou elas são paralelas, ou elas são concorrentes. Não é isso o critério de coplanar? Se elas estão em planos diferentes, elas não se tocam, então elas são retas reversas? Sim, são reversas. Mas reversas de que tipo? Determinando 4 ângulos iguais, porque poderia ser assim, né? Ó, aqui é concorrentes oblíquas, aqui é reversas. Tá. Se eu formar reversas com 4 ângulos iguais, aí elas são chamadas de retas ortogonais. Ah, professor, boa! Então, vamos resumir? Se for reta ortogonal, automaticamente implica dizer que ela é reversa. Se for reta perpendicular, automaticamente implica dizer que ela é o quê? Concorrente. Então, veja só, cuidado. Perpendicular está relacionada a concorrente, ou seja, se tocam no mesmo plano. Ortogonais não se tocam, então são reversas, e mais determinam 4 ângulos iguais, tá bom? Afastadazinhas é como se estivessem juntas, 4 ângulos iguais, tá bom? Facinho demais, top demais, né? Ninja. Então, ó, 2 retas RS são ortogonais quando são reversas, OBS, anote aí, e determinam 4 ângulos congruentes. Fácil demais, né? Não se tocam, viu, gente? Não se esqueça, ortogonais não se tocam. Vamos ver um exemplo? Ó, eu tenho aqui, pronto, essa imagem está massa. Veja só o que eu posso destacar aqui. Eu tenho esse segmento CM que se toca com MP, tem um ponto de intersecção. Se elas se tocam, elas são coplanares. Tá, perfeito. Elas não são paralelas, porque elas têm um ponto de intersecção, né? Elas aqui são retas concorrentes. Concorrentes perpendiculares, tá bom? Porque no caso, como é um cubo, né, a representação aqui, 4 ângulos retos. Então tem um ângulo reto aqui. Professor, se eu pegar agora essa reta CM e comparar com a reta AB, planos diferentes, perfeito, né? Não são paralelas, né? Planos diferentes e não se tocam, não são concorrentes. Mas, então, se elas não se tocam, então elas são reversas. Como está na representação de um cubo, todos os ângulos são retos, então se eu pegasse essa reta AB e aproximar aqui no lugar dessa outra, elas se tocariam formando um ângulo reto. Então, 4 ângulos retos. E aí elas seriam, se tocassem, seriam concorrentes perpendiculares. Como elas estão em planos diferentes, então elas são reversas ortogonais, porque elas determinam 4 ângulos iguais. É como se fizesse assim, gente. Ó, pega essas retas e se aproximam. Então, ó, vai formar 4 ângulos iguais, mas não se tocam, então elas são ortogonais. Se tocou, perpendicular. Não tocou, formando 4 ângulos iguais, ortogonais. Fácil, né? Bem facinho. Agora presta atenção. Junta todo o contexto, você tem que ficar esperto para não se embanar nos conceitos, né? E aí, vamos ver as situações de perpendicularismo no espaço? Dado 2 retas reversas, presta atenção, reversas no espaço, elas são ortogonais. Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui, ó, concorrentes perpendiculares, certo? Essa de cima com essa daqui de baixo, a reta A com a reta C, elas são paralelas. E essa C com a B, elas são concorrentes. E a reta B com a reta A, elas são reversas. Como estão no cubo, são reversas ortogonais, porque como se eu aproximasse, formaria 4 ângulos, né?
iguais. Então aqui elas são reversas ortogonais. Elas podem ser ortogonais? Podem, mas também não podem ser ortogonais, né? Então é o segundo caso, ó. Elas não são ortogonais, que é a segunda imagem. Olha só, eu tenho a reta B se tocando com a reta C, concorrentes. Eu tenho a reta A paralela à reta C, perfeito? Aí como, olha só, como essa daqui, essa reta B, ela é concorrente a C, mas elas não são concorrentes perpendiculares, elas são concorrentes oblíquas porque tem dois ângulos agudos e dois ângulos obtusos. Essa reta lá de cima, que era paralela de baixo, se eu pegar a reta A e comparar com a reta B, elas estão em planos diferentes, elas não são paralelas e elas não são concorrentes. Elas são reversas. Mas nesse caso, se eu descesse essa reta A para tocar com B, ficaria do mesmo jeito que está B com C. Não formaria quatro ângulos iguais. Então elas são reversas, mas não ortogonais. Para ser ortogonal, tem que determinar quatro ângulos iguais. Então esses são esses dois casos aí. Vamos ver o outro. Na segunda situação, dado uma reta que intersecta um plano no espaço. Olha só, a reta que intersecta um plano. Aí quais são as divisões que eu tenho? A reta é perpendicular ao plano, reta com plano. Então veja só, eu tenho aqui a régua de novo, deixa eu pegar o caderno. Então ela pode furar essa reta, pode intersectar esse plano, formando um ângulo reto. Está aqui, ó. Ela é perpendicular ao plano. Tanto pode ser perpendicular, como ela pode ser furar inclinado. Se ela furar inclinado, é o segundo caso que eu tenho aqui, ó. Ela não vai ser mais perpendicular, né? Ela vai ser, vamos dizer assim, oblíqua, né? É aquele caso. Então, ó, ela está furando o plano, certo? Mas ela não é perpendicular ao plano. Automaticamente ela não vai ser perpendicular a nenhuma reta, gente, que está no plano, viu? Tá bom? Se ela for perpendicular ao plano, ela é perpendicular a todas as retas que estão no plano. E aqui não, aí ela vai ser oblíqua, tá bom? Então são esses dois casos aí. E na terceira situação, que eu vou destacar, dado dois planos concorrentes no espaço. Agora eu vou destacar dois planos, lembra que é o caso das pastas, né? Então, dois planos. O plano pode cortar o outro, formando assim, formando um ângulo de 90 graus, né? Certinho. Então, os planos são perpendiculares. Espera aí, gente, se eles são perpendiculares, automaticamente eles são secantes ou concorrentes, tá certo? E na segunda situação, que está aqui, ó, forma um ângulo de 90 graus, os planos não são perpendiculares. Então, ele vai cortar o outro inclinado, desse jeito mais ou menos aqui, tá bom? Pode cortar inclinadinho. Ou corta perpendicular, ou corta inclinado. Se for inclinado, é oblíquo, tá bom? É o mesmo caso das retas. Retas concorrentes perpendiculares ou retas concorrentes oblíquas. Então, tá aqui, ó. Ele não... Aí tem uma reta destacando aqui dentro, só para vocês terem uma ideia. Se a reta que está nesse plano beta for perpendicular ao plano alfa, então os planos são perpendiculares. Se a reta que está contida em beta ela não for perpendicular ao plano alfa, então o plano beta não será perpendicular ao plano alfa. É só destacar como uma reta dentro, que aí fica bem fácil de você julgar, tá certo? Aí agora, com base no que a gente viu durante a aula, vamos ver a nossa sessão, né, aprofundando o conhecimento. Eu destaquei aí questões, duas questões de análise, como é que cai mesmo realmente nos vestibulares esse assunto. É análise pura. Então vamos ver, analisar as proposições, julgar se é verdadeiro ou falso, tal, e ver o que ele pede. Cuidado, viu, gente? Porque muitas vezes ele pede a verdadeira, tem outras que ele pede a falsa. E aí você está com aquele costume de julgar só a verdadeira e marcar as alternativas? Cuidado! Então vou mostrar quais são as pegadinhas na nossa sessão mais tradicional. É o aprofundando o conhecimento. Bom, as questões que eu separei são as seguintes. Vamos lá. São condições necessárias para que duas retas sejam paralelas. Vamos analisar o caso de retas paralelas. Então veja só, antes de eu abrir as questões aqui, já vou mostrar para vocês. Para ser paralelas, elas são distintas, ou seja, elas não têm ponto de intersecção, ou elas são coincidentes, elas têm todos os pontos de intersecção. Ok? E lembrando que, para ser paralelas, elas têm que ser coplanares. Pronto, nem preciso olhar o que está ali. Eu tenho que lembrar logo o que é o conceito de paralelismo.
Aí você já pode conseguir eliminar as possibilidades. Na primeira, sejam coplanares. Para ser paralelas, tem que ser coplanar, verdadeira. Na segunda, a intersecção entre elas ser vazia. Pera aí, professor. Ser vazia a intersecção? Se elas são distintas, tudo bem. A intersecção é vazia, não tem ponto comum. Mas só existe esse caso de paralelo? Não. Tem as coincidências, que são todos os pontos em comum. Então a intersecção é vazia? Não. Você tem que analisar tudo, gente. Aqui sim é uma das situações, mas tem que analisar todas as possibilidades. Não só tem casos distintos, tem as coincidências também. Então aqui já se torna falso. Tá bom? Se ele dissesse uma das condições é que a intersecção fosse vazia, um dos casos, beleza. Mas de modo geral, para todos os tipos de retas paralelas, a intersecção tem que ser vazia? Falso, porque tem as coincidências, tá certo? E a terceira ele fala, serem ambas infinitas. Quando eu falo de reta, é uma condição já de ser infinito, tá bom? Então, já dá para saber que a 1 e a 3 são as verdadeiras. Aí vamos ver. Pode-se afirmar que das condições apresentadas é verdadeira apenas... Pronto. Então, temos aí só a 1, só a 2, só a 3, 1 e 3 e 2 e 3. Como ele quer as verdadeiras, é a 1 e a 3. Gente, para você julgar como a letra B, é se ele pedisse a falsa. Tem que tomar cuidado, porque às vezes ele pode jogar no enunciado aqui, no comando, só a falsa. E aí você querer marcar as verdadeiras. Então fique esperto, porque o que derruba muita gente é o comando. Se você não lê o comando, se perde. Então nesse caso é a letra D. Vamos ao segundo caso, um segundo exemplo. Qual das afirmações a seguir é falsa? Ó, o OBS que eu falei. Ele quer agora a falsa. Então das 5 que eu vou trazer aqui para vocês, 4 são verdadeiras. Vamos analisar aqui cada uma. Ele fala, se dois planos são perpendiculares à mesma reta, eles são paralelos. Vamos pegar aqui, é só para ilustrar, gente, um cubo. Então eu vou pegar aqui dois planos que são perpendiculares à mesma reta. Esse plano de trás aqui, ó, HDCG, esse plano de trás com o plano da frente, eles são perpendiculares à reta CB, AD. Então, se eles são perpendiculares a essa reta ou a essa, os planos são paralelos. Verdadeiro. O cubo vai responder todas as respostas aqui para vocês, tá bom? Que você consegue analisar. Primeira verdadeira, que é a falsa. Se duas retas são perpendiculares a um plano, ó, duas retas perpendiculares a um plano. Tá, eu já estou vendo uma imagem aqui. As retas aqui e esse plano aqui. Se duas retas são perpendiculares a um plano, elas são paralelas. Ó, duas retas perpendiculares a um plano, as duas retas são paralelas? Sim. Na C, se dois planos são paralelos, peraí, dois planos paralelos, vou pegar esse aqui com esse daqui, tá bom? Se dois planos são paralelos e uma reta é perpendicular a um deles, dois planos paralelos laterais do cubo e uma reta aqui, vou pegar EF, é perpendicular a um deles, tá certo? Então ela é perpendicular ao outro. Peraí, professor. Se a reta F é perpendicular a esse plano do lado e esse plano é paralelo a esse outro plano, então também ela vai ser perpendicular ao plano de cá. Verdadeiro. Na letra D, duas retas perpendiculares a uma terceira são paralelas entre si. Peraí. Duas retas, ó, duas retas EF e HG são perpendiculares a uma terceira, tá aqui, ó. Elas são paralelas entre si? Sim. Analise todas as possibilidades, professor. Oxente, peraí. AB é paralela a FB. Olha só. CB, desculpa. AB, ela é perpendicular, no caso, né? Ela é perpendicular a FB. Tá. CB também é perpendicular a FB. Ele falou, duas retas perpendiculares a uma terceira. As duas retas são perpendiculares a uma terceira. As duas retas são paralelas entre si? Então, aqui nesse de cima, tá bom, verdadeiro. Mas nesse de baixo, se tornou o quê? Falso. Lembra que você tem que analisar todas as possibilidades? Então, para esse caso, ela é falsa. Peraí, professor, mas não tem um caso que ela é verdadeira? Tem.
mas também tem uma possibilidade que ela se torna falsa. Você tem que analisar tudo, esgotar todas as possibilidades. Se você só achasse essa como resposta, aí sim ela é verdadeira. Mas essas questões você tem que analisar tudo. O que ele diz e procurar a situação controversa. Se você achar controversa, aí você pode jogar já como falsa, tá bom? Então é a letra D. Mas só para analisar a letra E, se uma reta é perpendicular a um plano, ó, uma reta é perpendicular a um plano, tá bom? Toda reta paralela à reta é perpendicular ao plano. Então, se essa reta FB já é perpendicular ao plano da base, qualquer outra reta que é paralela a essa, ela é perpendicular ao plano. Então, EA é paralela a FB, se elas são paralelas, elas também serão perpendiculares. A, H, D e G, C também estão na mesma situação. Então a letra E é a verdadeira, só que ele queria a falsa. Então a falsa é a letra D, tá bom? Gente, vamos ficando por aqui. Se você quer ver mais conteúdos, é só entrar lá no canal do YouTube. Tem vários vídeos lá de outros assuntos do primeiro ano, do segundo ano, terceiro ano. Então fique à vontade lá para revisar o que você quiser. Só digitar Gilmar Primo, tá certo? Fique por dentro. E vamos encerrar com música, é a melhor parte, né? Fechar com chave de ouro a nossa aula. Então, um abraço bem carinhoso e até a próxima. Fui! Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jocking. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon.